Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aquele que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua graça se manifeste neste lugar. Não porque merecemos alguma coisa, mas por causa do teu amor. Ó Pai, por causa do teu olhar, olhos de misericórdia sobre cada um que aqui está. E eu te peço, meu Deus, visita-nos agora com a unção dos céus e faz, meu Deus, algo tremendo neste lugar. Pai, derrama da tua Shekinah, derrama do teu poder, e em nome do Senhor Jesus Cristo, fala com cada um dos teus filhos. A história que nós lemos agora é um relato bíblico onde a palavra de Deus fala de uma mulher que sofreu uma perda. Ela agora tem um problema porque o marido morre, e numa sociedade completamente diferente dos tempos que nós temos hoje, onde nós já tivemos uma presidente mulher no comando da nação, onde nós já tivemos uma mulher presidente da Petrobras, a Graça Foster, onde nós já tivemos e temos até hoje ministros, né, no Supremo Tribunal Federal, mulheres, e até mulheres que se tornaram presidentes da Suprema Corte do Brasil, onde nós vemos um papel cada vez maior. Então as mulheres hoje, elas quase têm o pé de igualdade, né, com relação a papel desempenhado na sociedade. Quando eu digo quase, porque às vezes ainda tem lugares que tem resistência, mas enfim, as mulheres cada vez mais têm o seu espaço demarcado. Mas estamos falando de um tempo que talvez gire em torno de 3.000 anos atrás. Um momento da história, ou 2.500 anos atrás, um momento da história onde as mulheres não tinham um lugar na sociedade, onde havia também uma condição de vida muito diferente. Era uma região deserta, região da Palestina, onde havia uma dependência muito forte da agricultura, região onde não é uma agricultura como nos nossos lugares, na nossa região, mas um lugar onde há solo pedregoso, né? Há condições difíceis de agricultura. Então realmente é um trabalho mais difícil. Então as mulheres, elas viviam à sombra dos maridos, dos pais que sustentavam e eram os provedores da casa. Então imagina a situação agora, porque a mulher, ela ficando viúva, ela dependeria de um remidor. A palavra de Deus fala, onde remidor ou um parente próximo vinha e acabava adotando, trazendo essa mulher para ser sustentada. Nós vamos ver que tempos depois a igreja exerceu esse trabalho
cuidando das viúvas, dos órfãos. E hoje no nosso país, como em vários lugares do mundo, nós temos nosso sistema previdenciário, onde as mulheres, numa situação dessa, têm a sua pensão, né? Então elas não vão ficar desassistidas. Mas nesse tempo, complicadíssimo. Então a mulher agora não tinha como mais sobreviver. Mas existia um agravante, porque além dela não ter mais uma continuidade, uma manutenção da própria sobrevivência, o marido havia deixado uma dívida grande demais. Então, imagina dormir com um barulho desse. Então, ela sofre o problema da perda, o momento do luto e as suas fases. Ela sofre agora o problema também de ter essa dívida impagável. Se o marido não conseguiu pagar trabalhando, imagine ela nessas condições. E o agravante pior de todos é porque a lei dos judeus permitia que quando alguém, uma maneira de moralizar, né, o convívio em sociedade, é que quando alguém não conseguindo pagar pela sua dívida, esse alguém poderia ter os seus filhos sendo levados para pagamento da dívida. Os filhos eram uma espécie de escravos e trabalhariam para o credor até que a dívida fosse paga. Isso corrigindo os dias, as suas horas de trabalho. Quem está entendendo? Então olha a situação: perda do marido e perda, a ameaça da perda da guarda dos filhos. Então essa era a história dessa mulher. Uma história triste que daria talvez uma novela, que poderia empolgar muitas pessoas. Talvez uma história triste que poderia ser talvez tema de um filme. Essa mulher poderia se vitimizar e ficar chorando as suas mágoas, mas a palavra de Deus diz que ela reverte aquela história. E é isso que Deus espera que eu e você façamos quando nós lemos a história dessa mulher. Não é para a gente ficar entristecido com a história, mas para aprendermos como reagir diante das adversidades que são pertinentes à sua condição humana. Viver causa situações adversas. Viver é um risco. Viver faz com que as coisas talvez não saiam do controle, e isso é o que dá sabor à vida. Se fosse tudo certo, calculado, frio, a própria existência humana perderia o seu prazer, a sua essência. O ser humano, ele gosta de desafio, isso está dentro do DNA de cada um. E nós vamos ver então que essa mulher, ela reage, ela tem atitude. Diga comigo, atitude. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender com essa mulher, a termos atitudes diante da adversidade. Eu sei que nós sabemos descrever, muitas vezes sabemos também reconhecer os nossos problemas, mas uma vez examinado, conhecido, diagnosticado, é necessário que tenhamos atitudes. É uma prática minha como pastor, como professor, como algumas formações que eu tive, que lida com pessoas, como psicoterapia, processos de coaching. E eu sempre pergunto para a pessoa, quando alguém me diz, vou fazer isso, ou me dá o relato de algum problema, eu pergunto, e o que você vai fazer para solucionar esse impasse? Qual vai ser a sua atitude? Porque apontar o defeito é muito fácil. Agora, nós precisamos ter atitude. Diga comigo, atitude. O que vai acontecer com essa mulher só aconteceu porque ela teve atitude. E eu quero profetizar a tua vida. E nem precisaria, porque é algo bem óbvio, mas as atitudes que você tomar é que vai te levar a patamares maiores no nome de Jesus. Então essa mulher toma atitude. Primeira lição. Segunda, não adianta você tomar atitude errada, inadequada. Mas a atitude dessa mulher foi a atitude de buscar
a pessoa certa. Diz o texto que ela, diante dessa situação, ela vai até o profeta e ela então conta o relato. Ela diz ao profeta Eliseu o que estava acontecendo na sua vida. E nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons. Mas às vezes tem pessoas que, de maneira errada, acabam utilizando os dons de uma maneira equivocada. E às vezes tem pessoas que, naquela esperança de ver algo místico, sobrenatural, acabam procurando pessoas e dizendo: olha, Deus vai falar alguma coisa para mim? Sabe, estou falando no meio evangélico, vai à casa de fulano, vai à casa de Beltrano, eu quero que ore e Deus mostre algo para mim. Quantas vezes eu sou chamado para orar em algum lugar e a pessoa fala assim: Deus mostrou algo para você? E a maioria das vezes Deus não mostra. Eu digo não. Mas tem algum momento que pode acontecer sim. Por quê? Deus não vai trabalhar nesse mundo metafísico para trazer um ar de terrorismo ou para impressionar. Porque tem coisas que basta que você tome a atitude adequada. Nós ficamos esperando que raios e trovões se manifestem. E Deus espera que nós simplesmente façamos o que é que tem que ser feito. E às vezes a gente quer talvez terceirizar para Deus. Aí nós queremos que alguém revele uma oração diferente, mostre o que tem que ser feito, sendo que já é bem óbvio. A palavra de Deus já aponta o caminho, é só você ler. Atitude você tem que tomar de perdoar, de orar, de acreditar, de ser menos chato, menos encrenqueiro, de ser mais humilde. A Bíblia já fala, você está esperando o quê? Tem pessoas que vão para o outro lado ainda, talvez não tenham um entendimento da palavra, e acabam indo aos horóscopos, as pessoas que jogam búzios, e está querendo que haja algo sobrenatural, místico. Mas nós temos um caminho, se você quiser buscar. Ela buscou a pessoa certa, e nós temos que aprender. Se você está doente, você pode procurar um médico, ele pode diagnosticar a tua doença, ele é o especialista. Mas a palavra de Deus também fala que se você tiver fé, Deus pode curar a tua enfermidade. Diga: eu creio. Amém? Então não está pautada no endereço de alguém. De repente você tem situações emocionais, conflitos, e é bom você procurar aí um terapeuta, porque talvez ninguém te aguenta, nem você está se aguentando, para saber lidar com as fases, no momento que nós estamos vivendo. Inclusive temos aqui na igreja, toda sexta-feira, um psicólogo que é pastor, e nos ajuda nessas demandas. Você pode procurar também o pastor para questões espirituais, ou o teu líder de célula. Então nós vamos ver que há respostas para tudo. O problema é você buscar no Facebook a solução para o teu casamento. O problema é você buscar, talvez, na vida de alguém que totalmente fora do propósito, que não tem talvez testemunho nenhum, para ser talvez o seu conselheiro. Quem está entendendo? Então temos que ter atitude, e a atitude de buscar a pessoa certa. Quem está entendendo, diga amém. Terceira coisa, essa mulher chega diante do profeta e ela diz o seguinte: o meu marido, teu servo, diga comigo, teu servo, mais forte, mais forte. Querido, aqui mexeu com os céus. Eu quero perguntar para você, a quem você serve? Porque às vezes a gente serve muito a nós mesmos. Servimos o dinheiro, trabalhamos 10, 12, 15 horas por causa dele. Por causa dele a gente faz coisas absurdas, tomamos café, ficamos até tarde para aguentar, porque eu preciso receber a recompensa. Às vezes a gente serve às vaidades.
por causa de algo que a gente não quer perder, uma palavra dada, ou uma posição, a gente acaba ali colocando os pés pelas mãos, até sacrificando. Mas esse homem, ele servia ao profeta. Ele era alguém que estava dedicando ali, algum tempo da sua vida, a Bíblia não diz, mas ele estava ali dedicando a obra de Deus. E quando você tira tempo para servir a Deus, a palavra de Deus declara que os anjos vão te servir. Ela chega diante do profeta e diz: meu marido teu servo, a quem ele te servia. Era como se fosse um direito, uma maneira de reivindicação. É ter uma legalidade para chegar diante de Deus. O profeta ali representava a presença de Deus. Querido, a melhor coisa é quando você tem crédito. Eu não falo que nós precisamos pagar pelas bênçãos, mas muitas vezes nós somos desafiados. Quando está faltando algo para nós, nós temos que oferecer. Quando ainda você não tem cura, você tem que falar de cura. Quando ainda não está bem as coisas na tua vida, mas você ainda está ganhando alma, está fazendo a obra de Deus. Nós temos uma essência aqui na igreja de ter células, de colocar as pessoas realmente para trabalhar, porque essa é a função pastoral. Mas quando você faz isso, querido, você, diz a palavra de Deus, acumula brasas vivas sobre a tua cabeça. Quando você ganha alma para o reino de Deus, então não tem melhor investimento nessa terra, não tem melhor coisa que você possa fazer, porque este homem que servia a Deus estava morto. A mulher estava numa fria. Os filhos estavam sendo ameaçados. Mas o tempo de serviço que este homem fez no reino de Deus, mesmo ele estando morto, fez com que os céus descessem na terra e a provisão viesse sobre a vida daquela mulher. Querido, não tem coisa melhor, não tem investimento melhor. Um dia eu vou partir, mas o que conforta a minha alma é saber que eu tenho tempo de serviço na obra de Deus. Eu não vou estar aqui, eu não sou eterno, mas Deus vai cuidar da minha geração futura. Deus vai prover. Quem crê nisso? Se tem investimento melhor, querido. Olha que coisa tremenda. Não foi dinheiro que foi deixado, não foi patrimônio, mas foi sim um legado espiritual. Quando você serve na casa de Deus, quando você faz a obra de Deus, você tem algo acontecendo na sua vida, lá nos anais do livro da vida. A palavra de Deus diz que tem um livro onde consta o teu nome, mas existe outro livro onde registra as nossas obras. Mateus capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: aquilo que você faz, vai acontecer também com você. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Como você quer que alguém te sirva, se você não serviu nunca ninguém? Quem está entendendo? Então, essa mulher podia orar dessa forma. Quarta coisa, diz o texto que ela diz assim para o profeta: teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia. Diga comigo, temia. Temer a Deus é ter reverência. Temer a Deus é honrá-lo, é respeitá-lo. Talvez você não teme as pessoas que estão do teu lado. Você não teme o teu líder, o teu pastor, o teu patrão. Estou dizendo a questão de respeito. Mas eu estou falando agora sobre temer a Deus. E aqui, querido, às vezes tem um problema de muitas pessoas, porque a gente costuma confundir esse temor com a liberdade. E aí começa a haver um relaxamento espiritual. Começa a haver desrespeito, quebrando as regras, e talvez apostando ali no perdão, que Deus vai perdoar, e essa confusão entre misericórdia com falta de temor, de temer a Deus, é que acaba
causando a ruína de muitas pessoas. Porque às vezes nós fazemos as coisas sem o devido respeito e não vai ter o valor. Às vezes você está presente, mas não está com qualidade, então não tem valor. Quinta coisa, ela então relata no texto dizendo, ele servia, e agora ela conta assim, veio o credor para levar os meus 2 filhos. Sabe o que essa mulher estava fazendo agora? Ela estava contando toda a verdade. Se tem algo que começa um processo de milagre na nossa vida, um processo de cura, é quando você conta a verdade. É quando você não usa maquiagem, é quando você não disfarça, é quando você não esconde, é quando você não fica justificando, ao invés de dizer a coisa é assim. E é assim que nós devemos chegar diante de Deus, apresentar o nosso coração, mostrar o que estava acontecendo. Ela não veio floreando, não. Meu marido, você sabe, ele deixou tudo certo, ele é um homem. Não, ela contou, olha, a coisa é assim assado. Servia a Deus temente, mas estou com problema. Porque a verdade liberta. Diga comigo, a verdade liberta. Só tem uma coisa que Deus atribui a invenção a Satanás, porque todas as coisas Deus criou, Deus é o criador de todas as coisas, diga amém. Mas tem uma coisa que Deus não criou, e esta coisa se chama mentira. João 8,44 fala que o pai da mentira é Satanás. Quando você mente, quando você omite, quando você deixa de falar a verdade, você está abrindo brecha para que demônios venham agir. E onde demônios agem, não tem a ação de Deus. Então essa mulher, ela não mente, ela não disfarça, ela não coloca maquiagem, ela fala a verdade nua e crua. O sexto passo para o milagre, a sexta situação que nós vemos nessa história, é que o profeta diz o seguinte: o que é que você tem em casa? Eu queria que você declarasse que a tua casa é fonte de esperança, a tua casa é fonte de paz, a tua casa é fonte de alegria. Ele pergunta, eu vou fazer algo, mas eu preciso saber o que é que tem na tua casa. E às vezes a gente tem coisas indevidas, e aí nós temos que ter uma pá na mão e uma vassoura para tirar. Às vezes nós vamos ter coisas que nós olhamos e não damos crédito nenhum. Foi a resposta dessa mulher. Ela diz para o profeta: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela dá uma ênfase dizendo assim: o que eu tenho não é nada. O que eu tenho é insignificante. O que eu tenho não tem valor. E às vezes a gente não valoriza o que tem. Querido, que tem gente que perde a bênção por não saber valorizar. Talvez tenha que perder o casamento para valorizar. Tem que perder os filhos para valorizar. Tem que perder dinheiro para poder valorizar. Tem que passar por crises financeiras para falar: eu era feliz e não sabia. Porque a gente acha que não é nada. Querido, só não é nada enquanto estiver na nossa mão. Mas quando passa para a mão de Deus, é suficiente, é poderoso, é superabundante. Amém? Porque é assim que Deus faz. Porque o ponto de milagre é aquilo que a gente acha que é insignificante. Sabe, quando uma vez o profeta estava orando, outro profeta, agora Elias, e o servo dele, ele se coloca de joelho e começa a orar, e ele pede ao servo: vai lá e olha, e veja o resultado da minha oração. E ele voltou e disse: não estou vendo nada. Mas Elias continuava a orar, e isso aconteceu várias vezes, até que chegou um momento em que o servo voltou e disse: eu estou vendo uma nuvem, porque o profeta estava orando para que chovesse em Israel. 3 anos e meio sem chuva. E agora ele volta dizendo: eu vejo uma nuvem, mas ela é pequenininha, do tamanho da mão de um homem.
Mas o profeta levanta e ele diz: este é o sinal de que a chuva vai descer. Aleluia! E essa pequena nuvem se transformou numa grande tempestade, querido. Eu queria que você pudesse valorizar as coisas pequenas que estão dentro da tua casa, porque é o sinal de partida do milagre de Deus. Oh, Deus é maravilhoso. É até a 8ª coisa que eu quero falar. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus faz com coisas insignificantes, com coisas que não têm valor. Diz o texto: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Coisas vis de pouco valor, coisas desprezíveis que pode até jogar fora, coisas que não são, que ninguém vai sentir falta, mas Deus transforma, porque a glória é de Deus. A matéria-prima que Ele usa pode ser problemática, mas a graça, um milagre vem da parte de Deus. Diga: eu creio. E a parte interessante deste milagre está no verso 3 do capítulo que nós estamos usando como base, onde diz o princípio de muito milagre. E talvez seja esse o momento crucial dessa mensagem. O profeta dá uma orientação e diz o seguinte: vai então, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ah, Deus é tremendo, porque Ele podia fazer o milagre de formas instantâneas, mas Deus, Ele quer ensinar, Ele quer fazer as coisas acontecerem do jeito que é dele. Então Ele nos instrui através dessa história. O teu futuro, o teu milagre, a tua bênção vai estar condicionada aos relacionamentos que você constrói. Quem está entendendo, diga amém. Essa mulher pede às vizinhas vasilhas vazias emprestadas. E ela tinha uma boa rede de relacionamento. Ela tinha pessoas que diziam: olha, estou nessa tua causa, estou te ajudando, vejo o teu esforço, vejo a tua história. Sabe, tem gente que é arrogante, autossuficiente, tem gente que nem ora, nem precisa. Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso orar. Isso é autossuficiência. Por isso que Deus colocou essa situação de nós orarmos. Não é que Deus quer ver você ali humilhando, não. É porque Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. Enquanto você não ora, você não libera, você não clama, Ele não se manifesta. E tem gente que é assim diante de Deus e diante dos homens. Tem gente que é arrogante. Tem gente que começa a subir na vida, vai pisar no outro que está do lado. E esses tempos talvez de necessidade é um tempo perfeito para você poder curar os teus relacionamentos, porque Deus vai te abençoar para você ser fonte de bênção para outras pessoas. José, enquanto tinha amargura no coração, esteve longe do trono, mas o dia que ele chega no trono e os seus irmãos aparecem diante dele, ele ainda em algum momento prega uma peça para os seus irmãos, mas quando chega os irmãos o conhecem, ele se revela aos seus irmãos. Ele usa de misericórdia, porque é isso que Deus espera para quem vai ser uma fonte de bênção. Amém? A arrogância precede a queda. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23, que o próprio apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele tinha as pessoas que colaboravam. Tito era o companheiro e cooperador. Ele dizia aos irmãos que eram os embaixadores da igreja em Jesus Cristo. Ele precisava de pessoas. Querido, para ser pastor nessa igreja eu preciso de pessoas. E talvez você fale: o senhor que precisa, eu não preciso do senhor, não preciso da igreja. A tua bênção talvez está condicionada por causa disso. Filipenses capítulo 2, verso 25. O apóstolo Paulo também falando agora: julguei contudo necessário mandar para Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates,
e vosso enviado para prover as minhas necessidades. O apóstolo Paulo tinha pessoas, apesar de ser o nome dele que estava ali na evidência, ele tinha pessoas que cooperavam com ele. Então o nosso milagre precisa de pessoas que vão cooperar. Precisa da esposa, precisa do marido, precisa da família, precisa... Quem está entendendo? E foi o que o profeta orientou: pega vasilhas, não pouca. Quantos relacionamentos que eu tenho que ter? O máximo possível. E pega as vasilhas, pega a Tupperware, pega as vasilhas, a bonita, que as mulheres, não, essa eu não posso. Mas ela conseguiu tanto, porque ela tinha ali um ótimo relacionamento. Quem está entendendo? Querido, quem sabe a bênção que você precisa não vai vir por intermédio de um irmão, de uma pessoa. Querido, eu já vi milagres acontecendo. Estava na boca de uma pessoa, informação que veio do outro, orientação que veio, situações, provisão, cooperação, ajuda. Talvez você está esperando cair do céu e ela já está ali. Mas a gente tem que abaixar a guarda e ter acesso e ser acessível às pessoas. Digam amém. Diga assim: o meu milagre vai passar pelas minhas vasilhas. Amém? Olha, você é chamado de vasilha. Na realidade o texto diz vasos. Você é um vaso nas mãos de Deus. Estou falando de pessoas. Bênçãos vão passar através de você para outra pessoa, e bênçãos vão vir de outra pessoa até a tua vida. Diga assim: eu creio. E é bem óbvio, querido, porque quando você se coloca para servir, aquela vasilha, ela ficou com azeite. Azeite era a coisa mais valiosa que existia. O milagre aconteceu da seguinte forma: ela pegou as vasilhas, foi para dentro da casa, e agora o profeta fala: fecha a porta, pega esse pouquinho de azeite, porque ela disse: olha, só tem uma botija de azeite com um pouquinho lá. O azeite era usado para alimento, era usado como combustível para manter as lamparinas acesas, era usado como remédio, era a coisa mais valiosa da época. Mas ela tinha um pouquinho, e ele disse: começa a deitar o azeite sobre essas vasilhas, a quantidade grande que tiver. E assim aconteceu. E na atitude de fé, enquanto ela derramava o azeite não parou de verter daquela botija. Num ato de fé, de confiança, que alguém podia dizer: isso é loucura, eu não vou fazer isso não, me prestar um papel de bobo ao ridículo. Mas não, ela teve fé na orientação de Deus, buscar a pessoa certa, receber a direção que vem da palavra de Deus. E ter fé é o que vai abrir as portas da provisão e da multiplicação da bênção de Deus sobre a tua vida. Diga amém. Glória a Deus. Diga: eu recebo. Querido, é o que aconteceu. Obediência à instrução dada é o segredo da vitória. Não é para ficar analisando. Não, mas peraí, se eu sentir no coração de fazer, esse negócio de sentir, gente, é uma maior furada. A Bíblia fala: Davi sentiu o prazer pela mulher e arrebentou a vida. Vai ser guiado pelo sentimento. Não, eu não estou sentindo. Você vai arrebentar a tua vida. Coloca os teus sentidos na direção de Deus. Eu estou sentindo vontade de pecar. Eu vou pecar porque eu estou sentindo vontade? Vai te levar para o inferno. Quem está entendendo? É pela palavra, é pelo raciocínio. Mas eu não sinto. Meu raciocínio vai mudar minha forma de pensar. Na neurociência diz qual é o processo. Você entende o fato através da iluminação, do raciocínio, e agora você condiciona, você começa a praticar atitudes, e aí quando você começa a fazer, você começa a ter prazer nisso. Amém? É assim, você que determina. Não é alguém igual ao animal. O animal é por instinto. Ele sente isso, ele faz. Não, nós somos racionais, e racionalizando na palavra de Deus. E aí tem hora
que no raciocínio não vai bater, você não vai sentir, mas você vai ter fé, você vai acreditar na palavra de Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela acreditou, do jeito que o profeta falava, ela dava cada passo, o profeta disse, o que você tem? Faz isso, faz aquilo outro, e ela voltava e perguntava, e agora, o que eu vou fazer? Terminou de derramar o azeite, ela volta e pergunta, e agora? E o profeta diz, agora você vai pagar a tua dívida, e o que sobrar, você vai viver para o resto da tua vida. Diga amém! Querida, essa mulher era alguém que obedecia e não ultrapassava os limites. Terminava a instrução, ela voltava para perguntar de novo. E dessa forma, ela foi abençoada de uma maneira extraordinária. Ela foi só pedir a solução do problema que os filhos estavam sendo levados. Mas Deus é um Deus de abundância. Diga amém. Você crê nisso ou não? Porque Deus proveu o problema imediato, as dívidas foram pagas. Mas Deus disse assim, eu vou superabundar na tua vida. Você vai ter agora o resto da tua vida a provisão de azeite suficiente para você montar um comércio. Nunca mais você vai passar por esse tipo de coisa, porque no lugar da vergonha Deus tem dupla honra para a tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você crê que Deus vai te dar muito mais daquilo que você pede ou que você pensa? Essa é a provisão de Deus para a nossa vida. Então eu queria que você pudesse nessa noite crer, porque a provisão de Deus quebrou um ciclo de desgraça na vida daquela mulher. Naquele dia, ela se sentiu liberta de todas as opressões da sua vida. Não era só um problema financeiro, era um problema social, de vergonha, de luto, de dor, de tristeza. Deus sabe o tamanho do rombo que aquele problema estava causando na sua vida, por isso Ele tinha a provisão. Eu quero que você entenda também que a palavra azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos também estar cheios na nossa vida, é da presença do Espírito Santo. Quando Deus invade os nossos corações e preenche os espaços vazios, não tem espaço para outra porcaria, não tem espaço para outro mentor, outra informação, não tem espaço para os nossos sentimentos, porque o Espírito de Deus nos fará lembrar todas as coisas. É preciso que você também reúna o maior espaço dentro do teu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa encher você nessa noite, para que ele possa ser derramado, que você possa dizer, meu Deus, eu quero nessa noite ser cheio, eu quero reunir o maior número de vasilhas vazias dentro do meu coração. Aí então você tem que ir lá e pegar agora a vasilha que está cheia de pecado e joga ela fora. A vasilha dentro do teu coração, o vaso que está cheio da autossuficiência, e joga fora. Joga um monte de coisa que o Espírito de Deus vai mostrar para você agora. Da tua arrogância, do teu orgulho, da tua vaidade, da tua insensatez, da tua rebeldia, da tua desobediência, da tua incredulidade, dos teus medos. Joga isso tudo no lixo e fala, meu Deus, eu quero o maior espaço, quero tirar todo o entulho e pedir agora, Espírito Santo de Deus, encha o meu coração com a tua presença. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia a ponto de transbordar, é uma pessoa que vai viver patamares de sobrenatural de Deus.